Olá a todos, sou Martin Pino e agora vamos tratar sobre a competência da Justiça do Trabalho, que está no artigo 114 da Constituição de 1988, que tem vários incisos e vários parágrafos que vamos analisar um por um. Então, vamos começar. Então, o artigo 114 começa assim. O artigo 114 da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, a seguir, elencado e analisado 2 pontos. Inciso 1. As ações oriundas da relação de trabalho abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, vamos por partes aqui. Então, fala o seguinte, né? As ações oriundas da relação de trabalho abrangidos os entes de direito público externo. Então, o que são esses entes de direito público externo? São as embaixadas. Então vamos analisar essa primeira parte desse inciso 1. Seguinte, né? É o seguinte, em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e também dentro do âmbito das decisões do Tribunal Superior do Trabalho, né, existe sim uma imunidade trabalhista para os estados estrangeiros, através das embaixadas aqui no Brasil, né? Ou seja, as embaixadas de estados estrangeiros no Brasil podem sim ser processados e inclusive executados. Como assim? Vamos ver. Diferentemente do âmbito penal civil. Então, aqui vamos então direto para o Supremo Tribunal Federal. Em decisão mais recente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado estrangeiro não dispõe de imunidade de jurisdição perante órgãos do Poder Judiciário brasileiro, quando se tratar de causa de natureza trabalhista, sendo que o privilégio resultante da imunidade de execução não inibe a justiça brasileira de exercer jurisdição nos processos de conhecimento instaurados contra estados estrangeiros. É muito importante isso. Vale lembrar que em se tratando de atos de império, ou seja, aqueles praticados no exercício de suas prerrogativas soberanas, o Estado possui imunidade absoluta. Tudo bem. Atos de império. Né? O que não é o caso da contratação de trabalhadores para exercer atividades meramente técnicas, sem qualquer especificidade consular ou diplomática. Já em relação ao processo de execução, há de se salientar a existência de regra internacional prevendo expressamente a inviolabilidade dos bens do Estado. Com efeito, sim, tudo bem, né? A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 1963, às quais o Brasil aderiu como signatário, asseguram em seus artigos, inclusive, essas convenções, a inviolabilidade dos bens que sejam afetos à missão diplomática e consular. Muito importante salientar essas palavras. Então, justamente, num processo de execução trabalhista, haverá imunidade de jurisdição na fase executória se os bens estiverem afetados às atividades diplomáticas e consulares, de modo que, havendo bens não afetados, eles se submeterão à execução trabalhista. Então, muito importante isso, pessoal. Inclusive, quem fala isso foi um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, um relator de um processo, o ministro Renato de Lacerda Paiva, Renato de Lacerda Paiva. Então, por isso que, no caso de execução trabalhista, a imunidade de jurisdição reconhecida aos estados estrangeiros tem natureza relativa. Portanto, em regra, ainda que o estado estrangeiro se submeta à jurisdição brasileira em matéria trabalhista, isso não se estende ao processo de execução, em relação ao qual só haverá jurisdição do Estado brasileiro em 2 situações. 2 só, vamos lá. Primeira situação, renúncia expressa ao processo de execução. Então, justamente, o Estado simplesmente acaba concordando como se fala, a ser executado os bens não relacionados com atividade consular, império, diplomáticas. Esses bens, sim, ou seja, o Estado acaba renunciando ao processo de execução, ou seja, o Estado acaba concordando em ser executados só no caso de bens não atrelados às especificidades diplomáticas e consulares.
E uma segunda situação, né, é a seguinte: prova de que os bens cuja constrição se pretende estão desafetados, pois os bens afetados estão salvaguardados pela cláusula de inviolabilidade. Então, justamente, tem que haver uma prova, né, no âmbito da execução contra o Estado estrangeiro, tem que haver uma prova de que esses bens que se pretende executar, né, dos Estados estrangeiros, né, aqui no Brasil, né, estão desafetados, ou seja, desafetados de atos de império, ou seja, bens que não estejam atrelados aos atos do império, serão atrelados aos atos diplomáticos e consulares. Então, a primeira opção é quanto o Estado concorda, tudo bem, concorda ser executado, tudo bem, vamos resolver isso tranquilo. Isso é uma opção, né? Renúncias para esse processo de execução. Ou seja, como se fala, acaba concordando em ser executado no sentido de resolver as questões trabalhistas, né? E, em segundo lugar, né, o exequente, né, tem que ver se os bens que ele pretende executar não estão atrelados aos atos de império, ou seja, questões diplomáticas, consulares. Então vamos depois, no próximo vídeo, falar sobre a segunda parte desse inciso 1. Muito obrigado.